Bem-vindos a mais uma partilha de experiências, hoje com a doutora Andreia Jesus, solicitadora e formadora. Doutora Andreia, mais uma vez, em nome do Grupo Nova Geração Solicitadoria, agradeço a sua disponibilidade para partilhar um pouquinho do seu percurso e começo por perguntar-lhe o porquê solicitadoria, ou seja, quando terminou o ensino secundário, o porquê de ter optado por este curso no ensino superior. Bom, antes de mais também agradeço o vosso convite. Em relação ao ter escolhido a licenciatura em solicitadoria, assim, muito sinceramente, e para enquadrar aqui, eu iniciei, iniciei a licenciatura em 2005, 2006, e quando terminei o secundário, não era a minha ideia continuar para o ensino superior. Depois, entretanto, o meu pai, foi o meu pai que me falou na licenciatura em solicitadoria. Eu não sabia muito bem, confesso, o que era, de que se tratava a licenciatura em solicitadoria. Na altura também não havia os meios que existem hoje para pesquisar, ou não estavam disponíveis para todos pesquisar o que é a licenciatura em solicitadoria, o que é que inclui, isso tudo. E então, eu sabia que era uma coisa que tinha a ver com a parte administrativa, trabalho em escritório e que era parecido com a advocacia. Pronto, eram estas as ideias iniciais que eu tinha de solicitadoria. Entretanto, prossegui para a licenciatura, fiz a licenciatura ali em Felgueiras, na Escola Superior de Tecnologias e Gestão de Felgueiras, e desde o primeiro momento, posso dizer que desde o primeiro momento que comecei a licenciatura, comecei a ver de facto de que é que se tratava e não me arrependo de todo de ter escolhido essa licenciatura, que agradeço neste caso ao meu pai, que foi ele que sabia o que é que os solicitadores faziam, e de facto não me arrependo de todo de ter escolhido, mas foi um bocadinho, sinceramente, um bocadinho às cegas, digamos. Claro, podia ter tido se calhar aquele impacto que muitas vezes os nossos colegas têm quando ingressam num curso, não se identificarem tanto com uma unidade curricular ou com outra e se calhar até porem em questão se realmente é esse o futuro que querem, se é essa a profissão que querem vir a exercer. No caso da doutora Andreia, então foi ao desconhecido e pelos vistos correu bem e não se arrependeu. Ponderou abrir escritório logo que terminou a licenciatura, escritório próprio? Não, de todo que não. Isto porquê? Quando, e acontecerá agora, obviamente, quando saímos da licenciatura, nós saímos, como dizia um professor meu, com um passaporte para aprendermos mais e melhor. Eu de todo que não me imaginaria, aos 19, 20 anos, a abrir um escritório por minha conta, com os conhecimentos que tive durante a licenciatura. Temos bastantes conhecimentos, sim, mas não saímos de lá a saber fazer. Eu falo por mim, acho que no geral é também o feedback que eu tenho de outros recém-licenciados, mas penso que será em qualquer curso, não estamos a falar só da parte... Se calhar as licenciaturas deveriam ser um pouquinho mais práticas e menos teóricas, apesar de que acho que em comparação com o direito, pelo feedback que eu tenho tido, acho que a licenciatura em solicitadoria acaba por ser um pouquinho mais prática, mas... Se calhar deveria ser ainda mais... Eu acho que deveria haver uma... Eu sei que existe a simulação jurídica, essas coisas todas, mas há coisas que eu só tive contacto na prática quando comecei a trabalhar mesmo. Eu acho que há muita teoria, sim, mas deveríamos ver como é que se faz as coisas na prática, como é que se faz um reconhecimento de assinaturas, fazermos mesmo nós. Lá está, eu não sei também como é que neste momento está, como é que está em termos das aulas de solicitadoria, mas pelo feedback que eu também tenho, é que realmente deveria ser um bocadinho mais prático, mas eu acho que isto é inerente a terminar a licenciatura e enquanto não temos aquele contacto de trabalho, não temos aquelas noções para exercer a profissão. Portanto, eu não me imaginaria abrir eu um escritório sozinha. Depois, na altura, eu comecei logo, tive também a sorte de começar logo a trabalhar na área. Comecei logo a trabalhar num cartório notarial e desde então que trabalhei sempre na área notarial.
que é uma área que me apaixona muito. Não sei se foi por também trabalhar estes anos todos na área notarial, mas é a área que, dentro da solicitadoria, mais me toca, digamos. E então, ao trabalhar no cartório, eu lembro perfeitamente que a primeira pessoa, o primeiro cliente que me apareceu foi para fazer um registro automóvel. Eu não fazia a mínima ideia o que era preciso para fazer um simples registro automóvel. Uma coisa tão simples, tão básica, mas pronto, aquele primeiro contacto com a realidade é assim um bocadinho aquele choque, digamos. Mas depois, lá está, tudo se vai aprendendo com a prática, e acho mesmo que só com a prática é que chegamos lá. Certamente que teve colegas nos cartórios notariais onde trabalhou, colegas licenciados em solicitadoria e colegas licenciados em direito. Sentiu alguma diferença em algum momento? Sentiu que em algum momento que teria menos conhecimentos, entre aspas, do que os colegas licenciados em direito? Tive, de facto, uma colega que era licenciada em direito. Eu era e sou licenciada em solicitadoria, e em algum momento houveram diferenças, ou melhor, eu posso dizer que, e certamente que também sabem disso, que os licenciados em direito não têm a parte de registro e notariado como têm os licenciados em solicitadoria. Eu não quero dizer que eu estivesse mais preparado, se calhar, do que ela, mas em termos de bases, eu tenho a certeza que eu teria mais bases, comecei com mais bases de direito notarial do que ela, que era licenciada em direito. Portanto, posso dizer que poderia ser a única diferença, porque em termos depois de trabalhar, as duas, depois dela também, ela entrou depois de mim, e depois de ter prática, posso dizer que estávamos as duas comparativamente iguais. E este propósito, ninguém melhor do que a doutora Andreia para efetivamente dar uma opinião sobre este assunto. Provavelmente teve conhecimento da petição pública que foi lançada, que foi realizada e que tem como propósito a admissibilidade dos licenciados em solicitadoria a ingressarem na ordem dos notários. Qual é a sua opinião a este respeito? Eu vi a petição, assinei a petição, inclusive, porque concordo com que nós, licenciados em solicitadoria, deveríamos também poder ter acesso à ordem dos notários. Na minha opinião, nós, licenciados em solicitadoria, começamos logo por ter mais bases em registro e notariado, e em termos de cadeiras de direito, digamos assim, temos as essenciais para exercer as funções de notário. É a minha opinião quanto a isso. Acho sinceramente que, e já cheguei a questionar, sinceramente, houve uma altura que cheguei a questionar se, quando exigiam licenciados em direito, se também poderia ser abrangida a área da solicitadoria, uma vez que também é uma área do direito. Mas eles, de facto, foram na altura bem explícitos a dizer que eram só licenciados em direito. Mas não considero, muito sinceramente, que um licenciado em direito tenha mais competências do que um licenciado em solicitadoria para exercer a área notarial, até porque nós exercemos basicamente todas as áreas notariais, com uma exceção à outra, por exemplo, nos testamentos, que não podemos fazer, mas em tudo é muito idêntico ao que faz um notário. Agora, se me disserem que pode haver vantagens ou desvantagens em ser notário ou não ser, existem de facto. Por exemplo, o facto de um notário ter a sua competência territorial, não é? Enquanto que nós solicitadores não temos. Também existe o facto de um notário não pode abrir um cartório quando bem a entender. Sabemos também isso, que está sempre dependente por parte da ordem dos notários, a abertura de cartórios e tudo mais. Mas depois disso também cabe a cada um decidir se quer ingressar na ordem dos notários ou não. Mas acho sinceramente que não deveríamos estar em desvantagem aos licenciados em direito, nessa área. Doutora Andreia, tal como referi no início, a doutora Andreia é fumadora.
Em que medida é que a formação contínua é importante para que os solicitadores ou outros profissionais exerçam devidamente a sua profissão? Sabemos que a formação contínua em qualquer profissão, não é? É sempre uma vantagem. É sempre uma vantagem para quem a está a fazer. De facto, eu falando pela minha prática, eu vejo que existem muitas lacunas também em termos de algumas áreas de formação e que de facto são muito procuradas por recém-licenciados em solicitadoria ou noutra área também. Quando saímos da licenciatura é o que eu estava a referir, nós não sabemos algumas coisas, mas não sabemos muito na prática. Quando falamos em formações mais práticas, como o caso de algumas que fazemos, são de facto uma mais-valia para quem a está a fazer, porque têm um contacto e chegam às vezes a dizer que o que estão a aprender ou o que estão a ver, as coisas a que têm acesso, nunca o tiveram antes, e até dizem às vezes que se tivessem feito essa formação antes de terem feito o estágio de solicitadores ou antes de ter feito o exame, que teria sido uma mais-valia. Portanto, eu acho que sem dúvida nenhuma que a formação contínua é uma mais-valia para os profissionais. Sim, sem dúvida que provavelmente acabam a formação muito mais habilitados e traz-lhes outras valências que se calhar não adquiriram durante a licenciatura, porque a licenciatura acaba, lá está, como a doutora disse no início, acaba por não ser assim tão prática e não conseguir tocar em todos os pontos que depois a nossa profissão na prática nos obriga. Doutora Andreia, por último, para finalizar, se tivesse que deixar um conselho ou uma dica aos recém-licenciados ou aos não tão recém-licenciados em solicitadoria, o que lhes diria? Bom, eu posso falar por mim. Aos recém-licenciados, o que é que eu poderia dizer? Quando eu terminei a licenciatura, o que é que eu tinha aquela ideia de começar a trabalhar por conta da Utren, como estávamos a falar. Mas o que é que eu pensei? E acho que é isso que deveriam também fazer, em termos um conselho, claro. Eu quis terminar tudo, quis fazer a licenciatura, fiz a licenciatura, quis fazer também a parte do estágio e do exame na ordem dos solicitadores, na altura ainda a Câmara dos Solicitadores. Eu queria ter tudo terminado, porque na minha ideia eu não queria abrir um escritório, não queria trabalhar logo por minha conta, mas eu nunca saberia se amanhã eu queria exercer a profissão. E então eu decidi em 2019 inscrever-me como solicitadora. E se eu não tivesse feito o exame, se eu não tivesse feito o estágio da ordem, certamente que ia ser logo ali um entrave. E se calhar iria ali ponderar melhor se me inscrevia ou não, porque teria que fazer tudo, passado quase 10 anos, é que iria ter que fazer tudo. Então, sinceramente, o que eu aconselhava, porque eu sei que eu tenho colegas recém-licenciados que decidiram terminar a licenciatura e não ingressar no estágio, fazer o exame e tudo mais, e eu até lhes digo mesmo assim, mas porquê é que não despacham, digamos, isso? Porque amanhã não sabem se vão querer exercer a profissão. Portanto, se calhar seria o conselho que eu deixava, era faziam estágio, faziam um exame, para se depois, se quisessem inscrever-se como solicitadores, digamos, estarem prontinhos a fazer e no espaço de, se calhar, menos de um mês estarem inscritos, nem que seja daqui a 1 ou 2 anos. Pronto, seria esse o meu conselho, de facto. Sim, visto dessa perspectiva, claro que é muito mais vantajoso, ainda com as ideias bem fresquinhas, a matéria bem fresquinha, realizar logo o exame de acesso, apesar de que, em termos estruturais, a ordem depois cede as formações e os casos práticos que auxiliam muito para o exame, mas sim, visto por essa perspectiva, sim, é sempre mais vantajoso realizar logo o exame e terminar, porque depois também temos aqueles 5 anos que nos possibilitam escrevermos ou não na ordem, portanto temos 5 anos que podemos exercer se calhar por conta de outrem e depois aí sim talvez abrir o nosso próprio escritório ou não, porque esta licenciatura dá-nos outras alternativas, outras saídas profissionais que não sejam
ser um solicitador, um profissional liberal. Doutora Andreia, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação nesta rubrica. Tenho a certeza que os nossos ouvintes ficaram muito mais esclarecidos acerca das possibilidades que podem ter no final da licenciatura. Foi uma luzinha que lhe deu e que lhes deu, e por isso agradeço. Ora, essa, obrigada eu. E pronto, e quanto a si, já sabe, subscreva o nosso canal do YouTube para acompanhar esta e outras entrevistas, ou então siga as nossas páginas do Facebook ou do Instagram e fique a par de todas as iniciativas e eventos que preparamos para si. Quanto a mim, regresso na próxima entrevista. Obrigada.